Eu preciso te fazer novamente o questionamento, Tá. que é em relação à novidade, né, da operação. Sim. Você estava falando da fala do ministro Lewandowski sobre o caso Marielle e Em resumo, que ele diz que já estava encerrado, e aí você falou, em vamos lá. resumo, eu sou muito contundente na questão de ele afirmar por 3 vezes na entrevista no domingo que o caso estava encerrado. E eu lembrei aqui ao nosso público, boa parte do nosso público aqui são advogados, são estudantes de direito, né? O Instituto da Colaboração Premiada, delação premiada, ela não é prova, viu? Ela é meio de obtenção de prova. Inclusive, o Ministério Público ele não pode sustentar uma denúncia somente baseada numa delação premiada. Então, quando você termina de ler o relatório, 472 páginas, mais um anexo de 60, eu estou falando do relatório, eu não li as 19 mil páginas, seria humanamente impossível, né? Nem tive acesso a isso. Também não li as partes apensadas à delação do Lessa, porque não foram publicadas ainda. E eu reforço isso o tempo todo, o Lessa foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pela DH, pelos homens do Rivaldo, né? É o bandido dizendo que o Rivaldo tinha conhecimento do fato, que o bandido ouviu dizer do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. A DH do Rio de Janeiro, ela tem uma estrutura assim, ó. Tem o delegado titular, tem os adjuntos, tá? E tem os assistentes. O delegado titular, normalmente, ele não instaura inquérito. Normalmente o inquérito fica na mão de um adjunto. E o assistente é aquele delegado que vai ao local do crime, junto com a perícia, fazer o local, tá? Então, a equipe do Geniton, efetivamente, foi a equipe que prendeu o Lessa. O Lessa foi preso pela DH do Rio de Janeiro. Isso não é dito de forma contundente na mídia, sabe? As pessoas que criticam o Rivaldo, o Geniton, não dizem que o Lessa foi preso justamente pela equipe do Geniton e do Rivaldo. Uma outra questão muito, muito impactante, que o Freixo repete muitas vezes, viu? O delegado foi trocado 5 vezes ao longo do caso. É verdade. Cada mudança de governo no Rio de Janeiro, nós tivemos o Witzel e depois o Cláudio Castro, cada governador coloca um chefe de polícia novo, e esse chefe de polícia coloca a pessoa de confiança na DH. Mas o Rivaldo Barbosa não trocou o delegado nenhuma vez, viu? Marielle morreu no dia 14 de março, assassinada junto com o Anderson. E no dia 15, o delegado Geniton assumiu as investigações. Então você não tem um lapso de tempo, você não tem troca de delegados, né? Então a investigação do Geniton foi toda conduzida pelo Geniton, sem que o Rivaldo, sem que o Witzel, sem que o Cláudio Castro, naquele momento, realizasse nenhum tipo de influência. O Witzel só foi assumir o governo em janeiro, né? Então, o chefe de polícia, ao longo da intervenção, na época do Braga Neto, era o Rivaldo Barbosa. Mas, Glauber, e aí, plateia em casa. Você tem um delegado da Polícia Civil, você tem um inquérito policial, e você tem um ator externo previsto na Constituição de 88, que é o Ministério Público Estadual, que fiscaliza, acompanha, conhece. Então, reforço aqui, Glauber, se a DH do Rio de Janeiro foi omissa na investigação da morte dessas pessoas na Barra da Tijuca, desses contraventores, desses presidentes de escola de samba, desses policiais ligados ao bicho, se efetivamente isso aconteceu, e eu acho que aconteceu, tá? O MP do Rio de Janeiro também deve ser responsabilizado. E o MP do Rio de Janeiro, durante todos esses anos aí, ele deixou de cobrar, de exigir, de chamar lá o delegado, olha, volta esse inquérito aí, faz novas diligências aqui, porque essa é a função do MP. Muito me assombra, Glauber, muito me assombra as últimas 2 promotoras do caso. São promotoras muito experientes, corajosas demais, tá? As 2 promotoras abandonaram o caso, tá? Depois de estabelecer contato com a família, de adquirir a confiança, de ganhar a confiança da família de Anderson e Marielle, sabe? 2 promotoras, repito, corajosas e muito experientes. Elas, em algum momento, elas levantaram a mão e pediram para sair, tá? Relatos da imprensa sugerem que elas se sentiram ameaçadas, né? Ameaçadas por quem, Glauber? Quem ameaçou uma promotora que tem escolta armada, que tem carro blindado, que tem o princípio da imovibilidade, tá? O promotor não pode ser
não pode ser mexido durante o caso, né, Glauber? Quem está em casa não sabe disso, mas se você é promotor de um caso, você não tem como ser retirado pelo governador, pelo procurador-geral do Estado. Tem esse princípio garantido pela Constituição de 88, imovibilidade. O promotor não sai. Camarada, se elas abandonaram o caso, alegando pressão externa, é só você chamar as promotoras para depor. Senta aqui, por gentileza. Que pressão externa é essa e de quem veio? Porque aí eu solucionei o caso Anderson Marielle, viu? Pois é. E concorda assim, ou não? Uma é simples pressão, assim ou não? É simples assim ou não? Ou faz não? sentido, pode ser, Hã? mas não só isso. Eu quero dizer o seguinte... Não, porque isso não foi feito, Glauber. Uma pressão dessa... Isso não foi feito, Glauber. Uma pressão dessa para uma promotora que tem toda essa estrutura é uma pressão muito forte. Não é qualquer um. Perfeito, Então, assim... perfeito. Por esse motivo, isso é tão grave, por esse motivo, o Lewandowski deveria falar sobre isso, por esse motivo, isso deveria ser a pauta de todo o telejornalismo do Brasil nas últimas semanas. Por esse motivo, a sociedade tinha que... Promotoras, por gentileza, é importante saber de onde vem essa pressão. O Ministério Público é montado constitucionalmente para não sofrer pressões externas. Sim. Então, de onde veio essa pressão externa? Quem é que consegue exercer algum tipo de pressão sobre o quarto poder, que é o MP? Vamos chamar o MP de quarto poder, porque de fato o MP é o quarto poder. Quem estabeleceu essa pressão? Diga pra gente. A sociedade tem que saber por que duas, repito, duas senhoritas corajosas, duas senhoritas que não têm medo de bandido, inclusive toda a investigação do escritório do crime, viu, Glauber? Por elas? Era por elas, viu? Não era da DH, viu? A DH, durante anos, deixou o escritório do crime de lado, tá? E elas duas conduziram muito bem essa investigação, que resultou, inclusive, em prisões, tá? Essas duas senhoritas pediram para sair do caso Anderson Marielle, segundo a imprensa, alegando pressão externa. Então, cara, isso dá o elemento que quem está por trás disso é forte o suficiente para intimidar duas promotoras. Mas tá? Dá um elemento também para a gente entender que não é tão difícil buscar essas pessoas. Se essas promotoras tiverem a coragem de apontar o dedo de onde veio essa pressão externa, porque de fato ela existiu, eu duvido que elas iriam abandonar o caso da vida delas. Elas tiveram muitos casos perigosos, tá? De repercussão. Mas eu duvido que depois de toda a empatia da família, elas fossem abandonar o caso da vida delas em função de algo que não fosse muito, muito grave. Então, o Pimentel, é o seguinte, cara. Mas até aqui tu acompanha o meu raciocínio, né? Total. Mas eu tô com esse raciocínio desde o início, por isso que a possível fragilidade no relatório inicial da PF não me espanta. Porque o tempo vai dizer se eu tô sendo inocente ou se eu tô indo por raciocínio razoável. Quem tá por trás tem muito poder e atrapalha o andamento. Então eu não posso soltar as coisas, eu tenho que ir por parte, né? Eu tenho que ir com calma. E aí, quando você coloca dois caras do peso do brasão na cadeia, isso não pode ser frágil, porque senão esses caras não vão pra cadeia. O nome do brasão, você acabou de falar agora há pouco pra gente, já apareceu lá em 2018, Eu 2019. falei aqui contigo, Glauber. E você nessa falou... mesa contigo. Perfeito, não foi? isso. E você falou em outro momento isso também. Por isso que eu tô te falando. Quando eu converso contigo hoje, eu já tô com esse histórico todo de 3 anos de podcast, com todas as conversas que nós tivemos. Então... Brasão já tinha sido cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, já tinha sido reconduzido pelo Lewandowski ao cargo de deputado. Brasão já tinha sido investigado pela máfia dos combustíveis. Brasão conselheiro já tinha sido preso na Lava Jato. Então, assim, era uma família já famosa na sacanagem no Rio de Janeiro, tá? E famílias famosas na sacanagem chegam ao poder no Rio de Janeiro, né? Conselheiro do Tribunal de Contas, indicado pelo governador Pezão. Isso. Com o voto, inclusive, dos deputados estaduais do PT na Alerj. Perfeito? É bom lembrar, porque o Rio de Janeiro é tão confuso, viu? É tão confuso, Glauber, que todo mundo aqui se protege, se ajuda, sabe? Todo mundo parece que tá na sacanagem junto. Então, quando tem aqueles vídeos do Brasão usando uma camisa de apoio a Dilma, eu sei que o Brasão também apoiou o Flávio Bolsonaro, tá? Eu não sou imbecil. Mas aquele vídeo de apoio a Dilma
aquela foto de 2014. É verdadeira aquela foto. Tá? Lembrando que os deputados estaduais da Alerj votaram a favor da ida do Domingos para o TCE. E lembrando também que o Lewandowski reconduziu o Brazão ao cargo de deputado quando ele foi cassado. Tá? Então, só para a gente entender a dinâmica do Rio de Janeiro. Tá? Eu só não acredito que Brazão tenha chamado o Rivaldo para sacanagem. Eu só não acredito nisso. Primeiro que a delação do Lessa não é nesse sentido. O Lessa não diz que viu o Rivaldo. O Lessa diz que o Brazão contou para ele, tá? Então, assim, o Lessa diz que ouviu do Brazão. O Rivaldo é nosso, né? O Rivaldo é nosso. Foi isso, tá? O que é normal o assassino falar, porque ele quer ganhar a segurança, né? A credibilidade. O Rivaldo é nosso. Mas eu começo a questionar, porque é o seguinte, se eu sou o Rivaldo e eu quero proteger o Brazão, eu chamo o Geniton tira o Brazão do inquérito. Mas o Geniton colocou o Brazão no inquérito. Isso que é dramático e que as pessoas não leram nas 479 páginas, tá? Mas tem uma ordem cronológica disso aí, cara? Tem. O Rivaldo entra em que momento? Temos essa informação? Não, o Rivaldo nunca foi o encarregado do inquérito policial. Eu sei, ele era chefe de polícia civil. Eu entendi. Ele indicou o Geniton. O seguinte, o Rivaldo é nosso, ele já era nosso antes da morte, ou ele passou a ser nosso depois? É uma dúvida minha. Não, antes da morte. Isso está esclarecido? Antes da morte. Ele fala isso? Fala. Isso está esclarecido. Antes da morte. E a data cronológica é antes da morte? Antes da morte. Antes da morte. Então, assim, essa afirmação, o Rivaldo é nosso, é uma afirmação que o Lessa conta na delação. Por que eu te pergunto isso, irmão? Porque, assim, um grande questionamento que também, causa um certo... uma bugada, né? Se o Rivaldo estava ali para esconder, por que prendeu o Lessa? Esse é um questionamento interessante. E outra coisa, o Lessa... Segundo o Lessa, é anterior à morte de Anderson Marielle. Tá perfeito? Bom. Tá bom. Perfeito? Entendi. Então, só para você lembrar, olha, o Lessa diz assim, orientação que eu recebi do Brazão... Eu já fui sabendo, né? É que não buscasse a Marielle a caminho da Câmara Municipal, para não parecer um crime político, né? Sim. Como se o Rivaldo fosse dar orientação de assassinato pro Lessa. Olha só aqui, mas soa cômico isso pra mim, tá? Isso é tão inusitado, é tão inverossímil que soa cômico. Sim. Então, um pistoleiro famosíssimo no Rio de Janeiro, um assassino de aluguel, chamado Rony Lessa, pedindo conselhos sobre como matar alguém. Assim, isso não cabe num roteiro de filme, sabe? Não que ele tenha pedido, né? Mas ele pode ter sido... Recebeu roteiros? Não que ele tenha essa necessidade de pedir o roteiro, né? Pedir orientação. Mas pode ter sido uma orientação. Olha só, você não vai fazer essa porra em torno da câmera. Porque a gente não quer esse foco como político. Pode. Ele sabe como fazer o trabalho. Afinal, ele é um bom executor. A morte de uma vereadora sempre despertaria atenção para uma questão política. Mas no Rio de Janeiro morreu um monte de vereadores, né, irmão? Essa é a questão. No Rio de Janeiro, toda hora morre vereador. Mas era vereador da Baixada. Não da capital. Não da capital. Mas assim... Aliás, só uma questão para que você saiba também. Aquela onda de assassinatos na Baixada, Glauber, em 2015, 2016, era uma onda de assassinatos a candidatos às câmaras municipais da Baixada. Sim. E o delegado que investigou essas mortes também foi o Geniton, viu? A DHBF, a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, ela quase que se especializou na investigação de homicídios de candidatos às câmaras municipais, sabe? Infelizmente, isso faz parte da política suja da Baixada Fluminense há décadas. E a DHBF, que o Geniton comandava, era a delegacia que se especializou na investigação desses casos, né? Sim. E muitos casos foram solucionados, tá? Não eram crimes meramente políticos, né? Envolvia milícia também, sabe? Isso também não dá um elemento pro cara de falar assim, os caras são experientes nesse crime. Se eles já estavam acostumados investigando esses crimes na Baixada, pode ser, não que o Lessa precisasse, mas pode ser que os caras tenham passado orientação para ele. Quem contratou o Lessa, que naturalmente não deve ter sido o Brazão direto, o Brazão não ia ligar para ele e falar, Lessa, vai lá e mata a Marielle. Vai tendo um monte de pontas, justamente para que não seja fácil chegar no mandante. Quem chegou nele pode ter dado orientação.
essa orientação pode sim ter tido como mentor Giniton, Rivaldo, por que não? Né? Por que não? Aí, aonde que eu acredito mais? Que o tempo, essa delação, ela vai vir com as confirmações que até hoje não tem. Né? Porque, assim, se não tiver nada, é aquela brincadeira que eu fiz contigo no início. Se não tiver nada, são três sozinho. vidas destroçadas. A vida do Brazão, que eu nem tenho simpatia por ele, aliás, nem conheço. A vida de um delegado de polícia civil, que foi chefe de polícia civil, que está preso Entendo. há 40 e tantos dias e até hoje não foi ouvido. É a presunção de inocência jogada no lixo. É o direito ao contraditório jogado no lixo. Não é isso? Entendo, eu acho isso perigoso demais, viu? Por cara? isso que eu acredito que eu acho perigoso. O tempo vai mostrar pra gente. Sim. Entendeu? Eu acho perigoso e eu já te pedi que você chamasse um colega aqui uma vez. É um colega da Polícia Federal que fez um trabalho muito interessante pesquisando a quantidade de prisões preventivas da PF no Brasil que viram condenações, viu? Eu tenho maior admiração pela PF, viu, camarada? É a polícia que mais prendeu políticos no mundo, né? Só por isso eu gosto dela, viu? A PF é foda, né? Provou ser foda na Lava Jato, provou ser foda em várias situações, né? Mas a PF erra muito, viu, cara? O dado que o colega me traz é que cada 100 prisões realizadas pela PF, preventivas, só 8 viram condenações.